Chegamos ao 10º nervo craniano, nessa nossa série especial sobre essas importantes estruturas. E esse 10º nervo craniano, o nervo vago, é muito importante porque influencia órgãos em todo o nosso corpo. Nós estamos novamente em conexão neural. Para começar a conversar sobre o nervo vago, nós precisamos colocá-lo em contexto, em que sua principal função é no sistema nervoso autônomo. Muita gente já ouviu falar nessa divisão do sistema nervoso que controla as nossas funções involuntárias, as funções também chamadas de vegetativas, aquelas que não dependem da nossa escolha. Por exemplo, batimento cardíaco, secreção brônquica, movimentos peristálticos do intestino. Então, no sistema nervoso autônomo, esse que controla boa parte dos nossos órgãos e que não depende das nossas escolhas, nós temos duas divisões principais. Uma que eu vou chamar de sistema nervoso autônomo simpático e outra, sistema nervoso parasimpático. O sistema nervoso simpático prepara o nosso corpo para situações de estresse, ou situações como a gente chama em neurociência de fuga ou luta, aquelas que representam um desafio e que precisam despertar o corpo como um todo. E aí o coração acelera, a respiração fica mais rápida, a gente tem também sudorese. E o sistema nervoso parasimpático, ele visa mais a adaptação a situações de repouso em que é preciso armazenar energia. Isso lembrando que o nosso sistema nervoso evoluiu ao longo de centenas de milhares de anos com uma realidade que era de caçar, de coletar alimentos, de viver em um ambiente selvagem, cheio de desafios, e nós evoluímos com essa mesma maquinaria neural até os dias de hoje, com essa vida moderna. Mas a gente continua utilizando os mecanismos neurais de fuga, de luta, de guardar energia. Então essa é a função principal do nervo vago, é atuar como um elemento importante do sistema nervoso autônomo parasimpático. Ou seja, a ação do nervo vago, que apesar de ser um nervo craniano com origem aparente no bulbo, no tronco cerebral, vai influenciar vísceras bastante distantes da sua origem, a ação principal dele é essa, de ter um tônus parasimpático que vai regular a ação dos órgãos. Então ele vai provocar redução da frequência cardíaca, aumento da secreção dos brônquios pulmonares, aumento dos movimentos intestinais, ou seja, movimentos peristálticos. E tudo que for ação do sistema nervoso parasimpático influenciando os nossos órgãos. Essa é a sua função principal, esse é o contexto em que a gente tem que enxergar o nervo vago. Mas ele também exerce uma ação secundária menos importante em conjunto com os nervos glossofaríngeo e acessório na inervação da faringe e da laringe, tanto sensitiva quanto motora. Então, esses três nervos que a gente coloca no conjunto dos nervos cranianos baixos, porque eles têm a sua origem lá no bulbo, o 9, o 10 e o 11, o glossofaríngeo, o vago e o acessório. Eles têm muitas coisas em comum. Essa parte da inervação da faringe e da laringe, a sua origem aparente no bulbo, que é a parte mais inferior do tronco cerebral, um trajeto que eles compartilham e inclusive os três passam pelo mesmo forame na base do crânio para poder atingir os seus órgãos-alvo, que é o forame jugular, como a gente vai ver aqui. Então, recapitulando, os nossos 12 nervos cranianos, está aqui a lista que a gente conhece, já estamos no 10º episódio dessa série especial sobre os nervos cranianos, e reforçando aquele esquema que a gente propõe para melhor compreensão da anatomia e da fisiologia dos nervos cranianos, em que a gente reforça a importância de um núcleo que fica no tronco cerebral, de um trajeto, de um forame, que é o orifício pelo qual eles deixam o crânio, e de um órgão receptor, no caso do nervo sensitivo, ou efetuador, no caso
dos nervos motores, e pode ser os dois quando o nervo é misto, tem uma ação tanto sensitiva quanto motora. Aplicando esse esquema que nós já aplicamos nos outros nervos cranianos até aqui ao nervo vago, como é que a gente vai detalhar? O núcleo fica no bulbo. Então, o principal núcleo do vago é o núcleo dorsal do vago, que fica ali no bulbo, e a partir daí vão sair ordens que ele vai transportar na forma de impulso nervoso. Principal função aquela de funcionar como um elemento do sistema nervoso autônomo parasimpático, também aquela inervação da faringe e da laringe. Sua origem é aparente no sulco lateral posterior do bulbo, ali em uma linha contínua, nono, décimo, 11º, glosso faríngeo, vago e acessório. Um trajeto curto até o forame jugular, que fica ali na fossa posterior do crânio, e a sua função na inervação da faringe, da laringe, e a função parasimpático nos órgãos da cavidade torácica e também do abdômen. Ou seja, ele tem um componente aferente visceral geral, que traz impulsos para o sistema nervoso, eferente visceral geral, justamente para a inervação parasimpática das vísceras, e especial por conta da musculatura da faringe e da laringe, que deriva dos arcos branquiais da embriologia, por isso é visceral especial. Então, esse é o esquema geral do nervo vago, enfocando aí os principais elementos que a gente deve dar atenção. Quando a gente vai então para o tronco cerebral estudar aonde estão os núcleos, está aqui mesencéfalo, ponte e bulbo. Onde é que está o núcleo principal do nervo vago? Está aqui, núcleo dorsal do vago, já nessa porção mais inferior do tronco, que é o bulbo. E que trajeto que o nervo vago descreve? Ele brota, ou seja, ele tem a sua origem aparente aqui no bulbo, muito próximo do glosso faríngeo e do acessório, ficando aí entre esses dois, e vai descrever um trajeto que é curto até o forame jugular. E passando pelo forame jugular, ele vai se direcionar para as diversas vísceras, tanto da cavidade torácica quanto da cavidade abdominal, exercendo aí essas diversas ações que a gente já citou no contexto do sistema nervoso autônomo parasimpático. Então, essa função eferente do nervo vago, ela não depende da nossa vontade, ela é involuntária, mas é importantíssima para a manutenção do funcionamento dos nossos órgãos. O forame a gente já citou, é o forame jugular, por onde vão passar também o glosso faríngeo e o acessório. Existem algumas síndromes do forame jugular em que tumores crescem nessa região e vão provocar lesões desses três nervos que passam pelo forame jugular. Se essas lesões expansivas, se esses tumores forem maiores em tamanho, podem também afetar o nervo hipoglosso, dando aí síndromes mais complexas. Vão ser ainda objeto de um episódio especial as síndromes do forame jugular aqui no canal. Por enquanto, é saber que há tumores como os tumores do glômus da jugular, que se desenvolvem nessa região e podem provocar a lesão desses nervos em especial. Quando a gente fala da semiologia, ou seja, do exame dos nervos cranianos, como é que eu examino o nervo vago? E aqui a gente vai assumir que é difícil a avaliação desse nervo de maneira isolada. Em conjunto com o nervo glossofaríngeo, ele participa, por exemplo, da elevação do palato. E você examinando ali, estimulando o palato do paciente, ou pedindo para ele emitir um som que eleva o palato, você vai ver a elevação, avaliar se é simétrico ou não, e nisso está envolvido sim, pelo menos parcialmente, o nervo vago em conjunto com o glossofaríngeo. O reflexo do vômito também tem a participação do nervo vago, quando você estimula a região da orofaringe posterior e tem o despertar da náusea ali para o paciente. Reflexo óculo cardíaco, se você comprime o globo ocular, você vai ter uma redução da frequência cardíaca, ou seja, uma bradicardia. Obviamente, esse reflexo a gente só testa quando o paciente está com rebaixamento do nível de consciência, porque é bastante incômodo. Não vale a pena, pelo valor semiológico, testar em uma pessoa que está totalmente consciente. Ou seja, o nervo vago ele é muito importante na sua função,
As consequências quando ele não está funcionando bem são muito importantes, mas a avaliação semiológica dele é difícil e é limitada. Então a gente tem que fazer uma boa anamnese, um bom exame físico e neurológico do restante da semiologia para poder encaixar alguma suspeita aí de disfunção do nervo vago. Quais seriam as correlações patológicas, correlações anatomoclínicas envolvendo o nervo vago? Por exemplo, existem muitas, porque realmente ele atua estimulando muitas vísceras, muitos órgãos do ponto de vista parasimpático. Eu vou citar aqui o exemplo da dispepsia, uma doença que provoca um aumento da secreção gástrica, um aumento da secreção do ácido clorídrico no estômago e que, se não controlada, pode levar à lesão da mucosa gástrica com as úlceras pépticas. E se isso for submetido a um processo de irritação contínua e as pessoas tiverem predisposição, pode até aumentar o risco de neoplasias no estômago. Antigamente, existia até uma cirurgia chamada vagotomia para seccionar o nervo vago e assim tratar pessoas que tinham excesso de acidez gástrica. Essa cirurgia hoje em dia é muito menos praticada do que no passado, décadas atrás, porque foram descobertas medicações como as drogas da família dos prazóis, como são comumente chamadas, o omeprazol é a mais famosa, que reduzem essa acidez gástrica sem precisar recorrer a um procedimento cirúrgico. Então, realmente, uma cirurgia que caiu muito em desuso, porque foi descoberta uma medicação que controla bastante bem essa situação. Mas só para ter uma ideia de como a função do vago é importante, antigamente ele era até seccionado para diminuir a sua ação no estômago. E o que está fazendo aqui a epilepsia como uma correlação anatomoclínica? É que foi descoberto que a implantação de um estimulador no nervo vago, e isso é feito com a colocação do eletrodo no pescoço, no trajeto que o nervo vago descreve, quando ele se localiza entre a artéria carótida e a veia jugular. E se eu colocar uma bateria, um estimulador com o eletrodo envolvendo ali o nervo vago, isso reduz a incidência de crises epiléticas em pacientes com epilepsia de difícil controle, em casos selecionados, aqueles que têm mais chance de responder ao tratamento. Então, o VNS, o estimulador do nervo vago, ele é sim uma terapia bastante útil que deve ser empregada em pacientes avaliados em casos em que se identifica que ele pode funcionar de maneira adequada. Então está aqui só uma ilustração para fazer alusão à vagotomia, aquela cirurgia que antigamente era realizada para reduzir a acidez do estômago, e aqui um estimulador de nervo vago. Olha que ilustração interessante, ele envolvendo o nervo vago nessa região do pescoço, uma terapia que ajuda a combater a epilepsia de difícil controle. Então a gente viu aqui informações importantes sobre a estrutura, sobre a função e sobre como o nervo vago está envolvido em questões da saúde humana. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que nós vamos ter o maior prazer em interagir. Entre em contato também por meio das nossas outras redes sociais. E vamos nos encontrar de novo semana que vem com mais um tema de neurociências em Conexão Neural.